Olá pessoal, mais uma vez por aqui. Hoje eu queria falar de uma coisa que acho que impacta a vida de muita gente, que muita gente sofre com isso e que muita gente carrega às vezes um fardo muito pesado em função disso, que é o perdão, né? Eu acho que o perdão é algo que é muito importante na vida de todo mundo, para que a gente possa ter uma vida leve, uma vida mais fluida. E muitas vezes a gente acha que o perdão é algo que a gente tem que vai beneficiar o outro. Muito pelo contrário. O perdão ele tem um benefício muito maior para as nossas vidas, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista espiritual, né? E Jesus sempre falou muito do perdão. Na Bíblia a gente vê várias passagens falando sobre o perdão e da importância do perdão. E a neurociência tem estudado bastante a questão do perdão e todos têm chegado à conclusão de que o perdão ele literalmente faz um bem muito grande para a nossa saúde mental e emocional. E não sei se vocês lembram de quando eu comentei com vocês sobre quando, em vídeos anteriores, de que quando éramos pequenos a gente frequentava a igreja. E o meu pai, que era a pessoa que nos levava para a igreja, eu e mais dois irmãos, e por um erro que ele cometeu, que não vale a pena ficar comentando, mas ele foi expulso da igreja, né? Então, a igreja, teoricamente, que era um local onde a gente espera que haja um ambiente acolhedor, um ambiente onde você possa praticar aquilo que Jesus sempre nos ensinou, né? Que é perdoar. E até tem passagens onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar, né? E ele diz que é 70 vezes 7, ou seja, um número muito grande. Ou seja, não tem um número específico, mas a gente sempre deve perdoar. E ali a gente teve um testemunho, né? Desde pequeno eu tive esse testemunho de que o perdão, na verdade, ele é relativo. Ele depende de circunstâncias. E não é bem assim que o evangelho prega, né? O perdão, ele é algo que deve ser concedido independente do fato em si. E aquilo mudou bastante. Eu não tô aqui atribuindo essa situação específica do porquê aconteceu essas indas e vindas na minha vida em relação à minha vida espiritual, mas o que eu estou querendo dizer é que as coisas poderiam ter sido feitas diferentes e eu poderia ter, como que quando eu era uma criança muito pequena, ter tido um testemunho diferente e enxergado aquilo de uma forma diferente do que foi construída na minha mente. Porque depois desse fato, querendo ou não, eu era criança e eu gostava de ir, né, para a igreja. Confesso que não necessariamente pelo fato de ouvir a palavra, porque eu era muito pequeno, eu tinha 5, 6 anos, mas pelo fato de estar ali, de estar com as outras crianças, e eu perdi aquele momento de interação, né, aos domingos. E eu fiquei muito revoltado na época, né, eu falei assim, poxa, né, por que trataram a gente assim? Eu me senti também sendo expulso junto com meu pai, né, porque não tinha ninguém mais que nos levasse para a igreja. E aí tive até um período de revolta em função disso, de afastamento. E a gente vê um testemunho claro, né, de uma instituição que deveria que deveria dar o exemplo e a gente não teve esse exemplo, né? E por muitas vezes a gente acredita que pelo nosso orgulho ou pela nossa forma de pensar, a gente sempre parte do princípio que nós estamos certos, né? E o principal inimigo do perdão é o orgulho, não é? E eu também presenciei muito durante a minha vida toda. Meu pai sempre foi uma pessoa muito rigorosa, muito dura. E eu não tive experiências, não tive exemplos de vendo ele perdoar alguém ou ele pelo menos declarar isso, né, de uma forma mais clara. E, e aí você vai tendo esses exemplos assim do tipo, não, eu preciso ser uma pessoa orgulhosa. Como assim eu vou pedir perdão se eu acho que estou certo, né?
Então isso vai criando em você uma situação de endurecimento, né? Dentro de cada um. E a ciência fala bastante, aí fazendo um link sempre. É engraçado que a gente vê que quanto mais a ciência estuda algumas coisas, mais ela se aproxima da Bíblia. Isso é bastante interessante, né? Então não dá pra gente, mesmo aquele cético que fala, não, eu acredito apenas na ciência, ainda assim ele vai ter que dar o braço a torcer e ver que a Bíblia sempre esteve certa, né? A ciência está trazendo só simplesmente nada novo. Está trazendo só algo que há mais de 2.000 anos atrás, se a gente for considerar apenas o, o Novo Testamento e o Velho Testamento, milhares de anos aí, que, que o perdão é algo que faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa saúde, né? Eu vou trazer algumas coisas aqui, o que a ciência diz a respeito do perdão, né? Então, primeira coisa é que o perdão ele reduz o estresse fisiológico, né? E aí estamos falando aqui de uma pesquisa da Harvard Medical School and American Psychological Association, que mostra que as pessoas que perdoam, elas experimentam menores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio é extremamente danoso para a gente. Ele é importante no momento onde você realmente precisa daquela injeção de cortisol para poder fugir de uma situação, né? Mas esse hormônio sendo dispensado no nosso organismo com muita frequência, isso acaba gerando um mal para a gente. Ele diminui a pressão arterial, a frequência cardíaca ela fica mais estável e você fica com um sistema imunológico mais forte. Olha que interessante, né? E além disso, e aí estamos falando de coisas com base em ciência, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, nem de nenhum outro lugar. Que o perdoar também diminui a ansiedade, a depressão e a ruminação, né? E ele, sem dúvida nenhuma, ele traz menores índices de depressão e em função até da redução dos pensamentos repetitivos e ruminantes, né? E isso, a referência disso é o Journal of Behavioral Medicine. E além disso, a neurociência também fala que o cérebro muda quando perdoamos, né? E o que muda? Ele diminui a ativação da amígdala, que é a região do medo e da raiva, que é justamente porque onde o cortisol também é gerado nessa circunstância, onde o corpo está se preparando para algo que ele vê como um medo iminente, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, decisão e autocontrole. E ele também aumenta as conexões neuronais associadas à empatia, né? Então a gente só está vendo benefícios, além de sem dizer que melhora relacionamentos, longevidade. E o mais interessante é que muita gente confunde e acha que o perdão você está simplesmente ignorando o que a pessoa, às vezes, a pessoa faz algo que realmente fez com que você se chateasse ou que te machucasse. E muitas pessoas associam perdão dizendo, então eu vou estar meio que validando o que essa pessoa fez comigo. Não, na realidade, o perdão ele vale muito mais para você do que para outra pessoa. Se bem que beneficia a outra pessoa também. Mas você perdoar a outra pessoa, você está se libertando disso. Você está tirando esse peso em cima de você e está fazendo com que a tua vida fique mais leve. Então o benefício que você tem em perdoar é muito maior para você, não é? E quando a gente fala quando a gente traz aqui dentro das escrituras, né? E é importante a gente sempre trazer coisas que estão escritas na Bíblia, né? Não inventar coisas que não estão escritas. Em Mateus 6, 14 e 15, aqui falam claramente que o perdão é um condicional, né? Então, eu vou ler aqui. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, para que você seja perdoado, você também precisa perdoar. Então, é um condicional isso, né? Não adianta a gente pedir perdão se a gente não tem um coração perdoador. Então, é muito importante, isso é condicional para ser perdoado, a gente precisa perdoar. Sem dizer que tem um benefício fantástico para a nossa saúde, né? E aí, em Colossenses também, no capítulo 3, no versículo 13, aqui eu estou sempre lendo a versão NVI, tá? Diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, Jesus, ele sempre atribuiu o perdão, ele sempre deu o perdão, e nós devemos fazer o mesmo, né? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ter esse mesmo poder perdoador que o nosso Criador tem também. E em Provérbios 19:11 fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas, né? Então, em resumo aqui, né, o que a ciência e a Bíblia elas concordam no mesmo em relação ao perdão? Primeiro que o perdão cura o corpo, né? A ciência fala de hormônios e sistema nervoso e a Bíblia fala da paz e descanso da alma, que está totalmente interligado, não é? A paz e o descanso da alma faz com que você não libere certos hormônios que vão fazer mal para a tua saúde, ou principalmente para a tua saúde mental. Uma outra coisa é que o perdão ele cura a mente, né? Ambos mostram redução da ansiedade e principalmente de pensamentos negativos, que é algo que impacta bastante a nossa saúde mental. E, além disso, o perdão ele cura relacionamentos, né? E isso é bastante importante porque ajuda uma reconciliação possível, né? Um ajuste emocional. E além do que, né, pessoal, guardar mágoa, ela produz sofrimento, né? Quando você guarda a mágoa de alguém, você fica com aquilo ruminando dentro de você por anos, imaginando cenários e situações, e isso ativa um sistema de alerta no cérebro, te destrói totalmente a paz interior, né? E o que é importante o perdão, ele não é aceitar a injustiça, né? Como eu falei anteriormente. O perdão é só simplesmente você seguir um mandamento, né? Seguir algo que a Bíblia nos traz como uma sugestão para o nosso bem-estar e se libertar disso, né? Não ficar carregando esse contexto dentro de você, essa angústia, essa dureza no coração. E aqui eu quero propor algo para você, muito importante, né? Depois que eu comecei a ler bastante sobre o perdão, eu tinha um pouco um coração meio orgulhoso, né? Eu via que, não, eu tenho que ser uma pessoa, como assim, se eu tô certo, eu vou... E aí, aos poucos, eu fui lendo, fui estudando sobre isso, e hoje eu virei um perdoador em série, graças a Deus, né? Eu acho que o perdão é algo que te faz bem, tem me feito bem, e eu sugiro que você também experimente, né, essa dádiva. E aqui eu quero sugerir uma coisa para vocês, antes da gente finalizar. Pega teu telefone agora, pega teu WhatsApp, pense em alguém que você ainda tem algo tem alguma coisa com essa pessoa e está te incomodando, que sempre te incomodou. Passa um WhatsApp para ela, pede perdão ou libera um perdão para essa pessoa. Você vai se surpreender com o que você vai receber de volta. Isso vai te dar uma leveza tão grande que você, sem dúvida nenhuma, vai repensar bastante daqui para frente. Tá bom? Então, antes de encerrar, quero fazer uma oração para aqueles que estão assistindo e para todo mundo, para todos das suas famílias também, e que vocês possam desenvolver esse coração perdoador. Então, Pai,
Amado, queria lhe pedir neste momento que o Senhor possa estabelecer sobre cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, a capacidade e a vontade, Senhor, de perdoar. Que os corações possam ser amolecidos diante desse cenário, que as pessoas possam internalizar, Senhor, tudo aquilo que foi escrito e que foi ensinado nas Escrituras em relação ao perdão e todos os benefícios que nos traz, Senhor, para as nossas vidas. É o que eu oro e peço no nome de Jesus. Amém. Então tenham um bom dia e que Deus abençoe a vocês, a casa de vocês e a família de vocês. Um beijo grande.